no capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Nós leremos até o verso 14 nesse texto. Assim nos diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. Que o Senhor aplique, irmãos, a sua santa palavra ao nosso coração e nos abençoe nessa manhã. O livro de Gênesis é um livro maravilhoso. Ele fala da criação do universo, da criação dos céus e da terra. Gênesis 1 e 2 falam de um Deus Todo-Poderoso que, transbordando em graça, amor e em poder, cria pelo poder da sua palavra todas as coisas. Mas o livro de Gênesis também é um livro de genealogias. Ele é todo dividido por famílias, por genealogias, dando aí, já no primeiro livro da Bíblia, a importância que esta instituição que sobrevive e perdura na terra, em meio a todos os embates que os tempos, as eras, os séculos trazem sobre as famílias, tentando destruí-las mesmo. Mas o livro de Gênesis mostra o cuidado e o zelo que o Senhor tem com esta instituição criada, formada por Ele mesmo. Perceba, Adão e Eva são criados por Deus, tendo o Senhor Deus como o seu pai. Deus era aquele pai que supria, não apenas com aquilo que lhes alimentaria os corpos, mas com a sua palavra. Deus se apresentava a Adão e Eva na viração de cada dia. Ao final de cada dia havia um encontro de Deus com os seus filhos, para orientá-los, para guiá-los, para dar o caminho que eles deveriam seguir. Após a queda, em Gênesis 3, nós vemos várias genealogias também. Temos genealogias de filhos que não servem ao pai, de pessoas que se desviam do caminho e que se dirigem num caminho contrário a Deus. E aí nós começamos pelo próprio Caim e a sua descendência. Nós vemos a descendência de Esaú, nós vemos a descendência de Ló, pessoas que tomaram um caminho diferente daquele que Deus havia designado, havia dado, havia orientado.
o caminho da adoração, o caminho de filhos que seriam dirigidos, criados, orientados para a glória de Deus e para nada mais do que isso. E, irmãos, também há uma outra linha genealógica em Gênesis, que é apresentada a partir do próprio Sete. Sete, o filho de Adão e Eva, que sobrevém após a morte de Abel e o castigo que é lançado sobre Caim, que andará a partir de então errante sobre a terra. E a descendência de Sete é uma descendência que teme ao Senhor. Nós temos a descendência de Noé, igualmente uma descendência que é marcada pela providência de Deus, por sua misericórdia e graça, uma descendência que é salva do dilúvio. Nós temos a descendência de Abraão, como uma descendência que é o cumprimento de uma promessa, da providência de Deus. Um milagre, uma descendência de alguém que, como diz o texto de Hebreus, lá no capítulo 10, já estava amortecido e não tinha como ter filhos, sendo a sua esposa também já avançada em idade, de maneira que não podia ter filhos, mas o Senhor suscita para si, através de Abraão, uma descendência. Essa descendência é confirmada na descendência de Isaque, na descendência de Jacó. E o livro de Gênesis encerra justamente com a descendência de Jacó sendo apresentada, com bênçãos que são declaradas a cada filho, para que eles caminhem e vivam na presença de Deus. Nós temos dois caminhos. Ou nós estamos inseridos nessa descendência que é marcada pela desobediência, uma descendência que é marcada por pais que criam filhos para si mesmos, por pais que criam filhos para o mundo, e verão um desastre acontecendo nas suas famílias. Ou então, nós somos obedientes ao Senhor e criamos e vivemos numa descendência como a de Sete, como a de Noé, como a de Abraão, de Isaque e de Jacó. Descendência de filhos, de servos do Senhor, que vão passando uma fé de geração em geração, com o propósito de que o nome do Senhor seja glorificado, a palavra do Senhor seja anunciada, o Senhor seja cada vez mais conhecido no lar e se torne conhecido também na terra. Essa é a história de Gênesis, essa é a história da palavra de Deus, Deus operando e atuando em famílias, resgatando servos para si em famílias e suscitando para si uma geração também de servos que levará adiante a palavra, que levará adiante o conhecimento de Deus. Capítulo 22 de Gênesis é marcante, porque demonstra a pressão, a luta, a necessidade de fé numa vida que é muitas vezes vivida a partir do que vemos, dúvidas que se levantam e que se apresentam como provações para nós, mas também um capítulo que mostra a providência, a graça transbordante do Senhor, que mostra a graça providente de Deus na vida dos seus servos. Lembrem-se que já havia 30 anos que Abraão caminhava, ou mais do que isso, 30, 40 anos, sem ter um filho, até que finalmente o Senhor lhe dá Isaque. Houveram aqueles percalços, inclusive de falta de fé. O pai da fé, em algum momento, cedeu à falta de fé de sua esposa, Sara, e eles tiveram Ismael. Ismael já havia sido mandado embora, algo muito duro. Sara havia pedido, talvez com aquele seu caráter de general que ela era, e o nome dela, Sarai, significava isso, né? Depois Sara é a transformação do nome dela para princesa. Veja, Sarai era um general e Deus muda o nome dela para que ela se transforme em uma princesa. Irmãs, eu preciso dizer isso logo a vocês, aqui num insight, não é o tema do sermão, mas um insight porque o meu coração explode nisso. Irmãs, deixem de ser generais. Vocês vão se dar mal. Se tornem princesas. É a única forma de viver verdadeiramente a graça de Deus. Ponto. Fechei o parênteses e o insight foi dado. Vamos adiante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto. Então, Sara, com aquele ainda caráter a ser desenvolvido, transformado no seu coração, exige que Abraão mande Ismael embora. Ismael é enviado embora, muito embora o próprio Abraão tenha achado isso muito duro, mas Deus diz, faz o que Sara está dizendo, eu estou usando o pecado dela, sou soberano sobre o caráter ruim dela,
e eu vou manifestar minha graça na vida de Ismael também. E Deus manifesta sua graça na vida de Ismael, dando água, dando provisão e lhe dando também uma descendência. É certo que essa descendência ficou meio ruim. As torres gêmeas foram derrubadas em 2001, em setembro, e foram os descendentes de Ismael que fizeram isso. O Talibã também está avançando lá no Afeganistão, e são os descendentes de Ismael que fizeram isso. Bom, parêntese fechado também. Nós chegamos em Gênesis 22, e aqui tem a descendência da providência. Ismael foi enviado embora, e Isaque é o filho da promessa. Mas, agora, quando tudo parece indo bem, Deus exige algo difícil de Abraão. E eu quero pensar algumas coisas com vocês. Primeiro, que Deus exige fé dos seus servos, na criação e na condução de sua família e dos seus filhos. Segundo lugar, que os filhos dos servos do Senhor, eles são conduzidos a uma experiência com o Senhor junto com os seus pais. E eles aprendem com isso. Em terceiro lugar, a gente não pode fazer nada sem a providência de Deus, sem que Deus opere antes, sem que Deus derrame de sua graça antes. E aqui nesse texto nós temos exatamente isso. O texto inicia dizendo que depois dessas coisas, que coisas? Depois de Deus ter abençoado, depois de Deus ter dado um filho a ele, depois de Deus ter conduzido Abraão a ser próspero na terra das suas peregrinações, agora o Senhor coloca Abraão à prova. É muito interessante olhar para o texto, porque o Senhor fala com Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, e o Senhor dá uma ordem a Abraão: toma o teu filho, toma o teu único filho Isaque, e eu sei que você o ama, eu sei que ele é o cumprimento de muitos anseios, de muitos anos, mas eu quero que você vá com ele à terra de Moriá, e lá eu vou te mostrar um monte, onde você vai imolar, onde você vai oferecer o seu filho em holocausto a mim. Irmãos, isso não era algo estranho naqueles dias, nos povos que viviam ao redor de Abraão. Não era a experiência de Abraão com Deus. Naqueles 40 anos que Abraão conhecia o Senhor, ele nunca vira o Senhor exigir sacrifícios humanos. Mas Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, e ele viu sacrifícios humanos acontecendo dia e noite. Os ugarites estavam erguidos, eram pirâmides, ainda existem os restos dela naquela terra, onde as pessoas eram oferecidas em sacrifício no seu topo. Isso era comum. Os filhos eram sacrificados em Ur dos Caldeus. Os filhos eram sacrificados na Mesopotâmia e também em Canaã. Essa, na realidade, foi uma das grandes lutas do povo de Deus durante sua história no Antigo Testamento. Moloque era o falso deus que exigia o sacrifício de crianças. Pensemos que a revelação de Deus estava sendo dada. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus de forma que é dada constante, de forma crescente. E Abraão não conhecia tudo a respeito de Deus. A revelação de Deus não estava totalmente exposta como nós a temos hoje. Portanto, Abraão ouve isso e diz: ok, essa é uma realidade dos povos ao meu redor. Ele vai, ele toma o seu filho, ele prepara todas as coisas. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês, portanto, irmãos, é que pode parecer que Deus, às vezes, nos diga coisas que são estranhas para nós. Deus exija do seu povo coisas que são impossíveis. Uma obediência que vai para além daquilo que as nossas forças nos concedem fazer. Mas, simplesmente, nós precisamos, pela fé, obedecer ao Senhor, crendo em algo, sem tirar do coração a esperança. Abraão, ele obedece. O texto diz que ele não discute. O texto diz que ele simplesmente se levanta, ele se prepara, ele toma os seus servos, ele toma Isaque, ele prepara a lenha para o holocausto, ele prepara todos os elementos e ele segue viagem. Ele segue viagem. É uma fé que também tem uma ação, ela se prepara para a obediência. Abraão não vai fazer o holocausto, dizendo: não, Deus não vai
de fato requerer isso de mim, portanto eu não vou levar lenha, eu não vou levar cutelo, eu não vou levar nada. Não, ele se prepara para obedecer ao Senhor. A sua fé é uma fé ativa. Ele vai adiante. Ele anda com o filho ao lado, indo para o sacrifício. Irmãos, pensemos o seguinte, que a vida aqui, a vida nesse mundo, é uma vida no deserto, é uma vida de caminhada no deserto. Nós podemos caminhar no deserto onde morreremos, atingidos pelas serpentes abrasadoras ou pelos escorpiões, ou atingidos pelos nossos inimigos, onde morreremos e seremos esquecidos. Ou nós podemos andar no deserto em obediência a Deus, rumo a um monte que o Senhor determinou que devêssemos chegar, rumo a Moriá. Abraão, ele vai por aquele deserto, ele caminha. Ele sabe que aquela caminhada não era fácil. Talvez a cada passo que Abraão desse, se achegando à terra de Moriá, ele pensasse: esses são os últimos instantes com o meu filho, são os últimos instantes de caminhada com o filho que eu amo, e o Senhor sabia que ele o amava, mas ele não andou de forma mais lenta, ele não parou na beira do caminho para aguardar mais tempo, ele não deu ré, ele não fugiu, ele continuou adiante. Irmãos, a caminhada de pais com filhos é uma caminhada de luta, é uma caminhada muitas vezes de dúvidas, é uma caminhada em que a gente pensa em retroceder, é uma caminhada muito difícil. Bom, quem tem os filhos sabe, não é? Conversava com um casal e eles diziam assim: a gente pretende ter 2 filhos. Eu disse: por que só 2 filhos? Pastor, porque é muito difícil. Eu disse: eu sei, mas tem a barreira do 2. Se você tiver 2 e tiver 3, aí tudo fica mais fácil. De 3 para lá, tudo fica mais fácil. Eu estou dando a dica. Se você quer ter filhos, tenha pelo menos 3, que aí vem o 4º, vem o 5º. Não é? Com as minhas avós, com uma delas veio o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Com a outra avó veio o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. E aí, vovó ainda queria, mas não teve condições de ter mais. Eu queria muito passar a minha avó, mas Deus não permitiu e ficamos somente nos 5. E eu digo a vocês, daqui a um tempinho eu vou aparecer com uns 2 adotados, porque ainda cabe. Eu estou doido para comprar uma Kombi. Se alguém souber, me avise. Filhos são bênção do Senhor, mas não são fáceis. Requer uma caminhada no deserto. Requer uma caminhada de sacrifício. Requer uma caminhada de fé. Abraão caminha assim. É interessante, olhe para o texto, porque ele vai caminhando. Ele vai para Moriá. Ele vai para o lugar indicado por Deus, não é? Ele se achega àquele lugar e ele manda que os servos fiquem ali parados. E ele diz, veja que coisa interessante no verso 5º. Ele diz assim: eu e o rapaz, meu filho Isaque, nós iremos até lá. Ele aponta certamente para o monte. Nós iremos até o topo daquele monte ali. E nós vamos para ali com um propósito. Qual o propósito do verso 5º? Nós vamos ali para adorar. O propósito de Abraão ali, no meio disso tudo, irmãos, no meio da pressão da vida no deserto, do medo de perder o filho, não achemos que Abraão era diferente de nós, que tinha sentimentos diferentes dos nossos. Abraão sentia as mesmas coisas. Você que tem filhos, você já teve medo de perdê-los? O tempo todo, né? A gente tem. Essa noite mesmo eu sonhei que morria todo mundo lá em casa, acredita? Sangue de Cristo tem poder. Acordei sufocado, sem ar, agoniado, e no sonho eu dizia assim: isso é só um sonho. Era Deus me acordando para eu orar pelos meus filhos. Eu me levantei de madrugada e fui orar. Fui orar pelos meus filhos. A gente tem, isso demonstra um medo de pai, num mundo perigoso. E Deus faz com que a gente sinta que esse mundo é perigoso, para que a gente ore e clame e diga: Senhor, eu dependo de Ti. Tem coisas invisíveis que podem tirar a nossa vida e tem coisas visíveis também. Você já viu a Covid? Já viu a Covid?
o vírus da Covid, o corona, o reizinho que está por aí. Não, a gente nunca viu. Mas ele está tirando vida de pessoas. Mas também tem inimigos que andam aí pela rua, filhos de Belial, que também tiram a vida. Não é verdade? O mundo é um mundo perigoso. Mas no meio desse mundo perigoso, no meio da morte que se aproxima, veja que coisa. Abraão diz assim, nós vamos adorar. Irmãos, a vida aqui, mesmo no meio do calor, da dúvida e de uma fé apertada no coração, na vida dos servos, na família dos servos de Deus, nos conduz à doxologia, nos conduz à adoração. Tudo deve nos conduzir à adoração. A vida com Deus, ela nos conduz a uma dança alegre no meio do deserto. Nos conduz a uma vida de satisfação em Deus no meio das provações, onde nós adoramos. E Abraão tinha motivos para adorar. Senhor, louvado e adorado seja o teu nome, porque quando eu não podia ter filhos, era-me impossível humanamente ter filhos, o Senhor me deu um filho. E se o Senhor me deu, ele é teu, e portanto o Senhor pode tomá-lo na hora que o Senhor quiser. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Talvez isso fosse o que estivesse no coração de Abraão. Mas talvez ele também pudesse adorá-lo por dizer assim, Senhor, eu fui cercado em Ur dos Caldeus por um paganismo, e eu jamais conheceria o Senhor. Eu jamais saberia quem o Senhor é, se o Senhor não rasgasse os céus e manasse o meu coração com graça, e me vocacionasse, me chamasse para ser teu servo, dizendo, sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele tinha motivos para adorar o Senhor. Mas ele talvez tivesse outros motivos, tanto quanto mais ordinários. Senhor, tu me deste graça de caminhar no deserto, e me deste provisão. Senhor, inimigos me cercaram, mas o Senhor me livrou deles. Senhor, tu me deste poder de vencer reis. Abraão já tinha vencido vários deles. O Senhor havia cuidado do seu servo. E, irmãos, mesmo ali à beira do sofrimento e do sangue sendo esparramado, Abraão continuava adorando. E você acha que Isaac não estava observando tudo isso? Ali, ao lado de Abraão, estava o seu filho Isaac, vendo o pai dizer, nós vamos subir para adorar. Vendo seu pai não desviar o caminho. Vendo seu pai ir adiante em obediência. Muito embora ele não soubesse o que estava em jogo. Ele diz, nós vamos adorar. Isaac agora carrega junto com seu pai os elementos para o holocausto. E há algo interessante no verso 5 também. A adoração nos conduz à esperança sempre. Nos conduz à esperança sempre. No meio da desesperança, há imensa esperança, e Abraão diz, nós voltaremos juntos para junto de vós. Nós voltaremos para junto de vós. Veja que coisa. Abraão estava subindo a Moriá para sacrificar o filho. Ele estava indo em adoração. Mas ele diz para os seus servos assim, nós voltaremos para vós. De lá, nós juntos, nós voltaremos. Eu e meu filho voltaremos. Ele tinha uma esperança de que Deus fosse operar alguma coisa. De que Deus fosse agir de uma forma extraordinária. De que Deus fosse prover de alguma maneira, para que então eles pudessem voltar. E aí nós vemos Abraão tomando todos os elementos e subindo com Isaac. Eu quero ver com você um segundo aspecto, então. Primeiro é essa fé de Abraão no meio disso tudo. Uma fé que conduz à esperança, que conduz à adoração e conduz à esperança. A fé nos conduz ao amor ao Senhor, e esse amor transborda em adoração. Era isso que Abraão demonstrava aqui. Mas essa fé também conduz à esperança, e era isso que Abraão demonstrava aqui. O Senhor Deus, poderoso, Ele é nele que está a minha esperança. Essa é a tríade da vida dos crentes, né? Fé, esperança e amor. Nós vivemos nessa tríade, numa fé em obediência estrita, no amor que nos conduz a adorarmos, de forma a nos entregarmos completamente à presença de Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Uma fé que nos conduz à esperança, a confiarmos nele quando tudo nos diz o contrário, a confiarmos no Senhor quando o mundo está em desespero, e caminhamos sozinhos diante do Senhor.
nós vamos à presença dele e conduzimos os nossos filhos até lá. E esse é um segundo ponto que eu quero avaliar com você, é que, enquanto Isaac caminhava com Abraão, ele demonstrava algo que ele já havia aprendido e ele estava aprendendo outras coisas. Abraão toma lenha, ele coloca essa lenha sobre Isaac, o seu filho. Isaac vai junto com seu pai e ele leva nas mãos o fogo e o cutelo, e eles caminham, o texto diz assim, eles caminhavam ambos juntos. Um dos grandes erros que nós pais podemos cometer é de mandarmos os nossos filhos ao caminho e não andarmos juntos com eles. Já viu isso acontecer em algum lugar? Já viu? Minhas duas avós faleceram um dia depois da outra. Uma aos 96 anos, a outra aos 94. E eu, nas minhas orações, digo ao Senhor, Senhor, eu não preciso viver tanto, não. Pode me levar antes. Viveram com saúde ainda, lúcidas, totalmente lúcidas, as duas. E elas disputavam quem ia partir antes. As duas se chamavam Edith. Edith Nascimento, as duas. Pode um negócio desse? Uma era Edith Oliveira Nascimento, a outra era Edith Nascimento Ximenes. O impressionante é que uma faleceu na sexta-feira para o sábado. O culto em ação de graças foi no sábado, com o enterro no próprio sábado. A outra faleceu do sábado para o domingo, tendo o culto no domingo e o enterro no domingo. No sábado eu estive lá e minha avó foi enterrada no Parque das Flores e nos despedimos, fomos embora. No outro dia volto eu para o mesmo Parque das Flores para enterrar a minha outra avó. E qual foi a surpresa? O jazigo era um do lado da outra. Acredita um negócio desse? Eu digo, não, eu tive ontem aqui, uma avó está aqui, a outra está aqui. Vão ficar batendo papo? Na hora de estar dormindo, vão bater papo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no domingo, quando falava no culto fúnebre de minha avó, meus primos todos estavam lá. Praticamente todos estavam. 24 primos e 24 filhos de primos. Minha avó teve 24 netos e 24 bisnetos. E eu falava aos meus primos sobre aquilo que eles haviam aprendido num legado que os meus avós deixaram, de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. Mas, em algum momento, os filhos dos meus avós não fizeram aquilo que os meus avós fizeram. Os meus avós andaram com seus 14 filhos na presença de Deus e os conduziram ao Senhor. Os filhos dos meus avós, os meus tios, de alguma maneira falharam e não andaram com os filhos no caminho. De maneira que muitos dos meus primos hoje não temem mais a Deus. E eu chamei a atenção deles ali, aproveitei para descer a lenha e dizer, olha, vocês se afastaram do caminho de Deus. Vovó faleceu, ela não está mais aqui, agora ela está adorando a Deus na sua presença, cheia de alegria. Mas vocês vão para onde? Aproveitei para descer a lenha. Em algum momento, e chamei a atenção dos meus tios que estavam lá. Alguns deles são da minha idade. O meu pai é dos mais velhos, e eu tenho tios uma tia da minha idade, um tio encostado a mim, dizendo, eu sou dos netos mais velhos, né? E eu tenho primos da idade das minhas filhas, vocês verem como as coisas são. E chamava a atenção deles. Como vocês vão conduzir agora os filhos de vocês? Porque se vocês caminham da forma como vocês estão caminhando, vocês não estão trilhando o caminho na presença de Deus. Os filhos de vocês tendem a ser ímpios. Chamei a atenção. Depois, no meio da semana, um primo me ligou, dizendo, Vitor, precisava ouvir aquilo que você disse. Bom, dos 24, só um ligou, né? O Senhor Jesus curou 10 leprosos e só um voltou, não posso achar ruim que um tenha voltado para dizer alguma coisa. Vitor, eu queria conversar, eu queria bater um papo. E nós fomos conversar. E tomamos um café e alertei ele sobre essa caminhada. Irmãos, não adianta levar o seu filho para a igreja ou trazer o seu filho para a igreja no domingo.
Não adianta você entregá-lo no departamento infantil. Não adianta você trazê-lo nos eventos festivos da igreja, se ele não lhe vir caminhando diariamente na presença de Deus. Se ele não estiver ao seu lado, vendo você de joelhos, vendo você com a palavra aberta, vendo você com a palavra de sabedoria nos lábios, vendo você com intencionalidade de adoração diante de Deus dia a dia. Não adianta nada. E durante muito tempo, vivemos um tradicionalismo, irmãos, vivemos um tradicionalismo de achar que crente é crente porque vai para a igreja no domingo, porque bota a melhor roupinha e vai para a igreja, bota uma Bíblia embaixo do braço e canta uns hinos do inário, e depois volta para casa para ver Faustão. Ainda existe Faustão? Eu nem sei. Está vivo ainda? Faz tanto tempo que eu não ligo televisão, sobretudo no domingo. Na minha casa não liga a televisão no domingo, não liga. Na realidade, a televisão só é ligada 2 vezes por semana, algumas horas, eu posso jogar lá fora. Ela não conduz a minha casa. Domingo é o dia de nós estarmos na presença de Deus, com conversas intencionais. Mas não só o domingo, os outros dias também. Quem tem conduzido o caminho dos teus filhos é a palavra de Deus, no exemplo vivo na sua própria vida, ou é o mundo que tem conduzido a vida deles? São os professores na escola que têm conduzido a vida deles. Quem tem conduzido a vida dos seus filhos? Abraão caminhava. Isaac não tinha ideia de que ele estava caminhando para a sua morte. Mas é esse o caminho dos crentes, caminharmos para a cruz. Caminharmos em direção à cruz. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Se você quer a vida eterna, você precisa caminhar numa estrada que te leva à cruz. E caminhar com o seu filho numa estrada que te leva à cruz. Morra, meu irmão, morra. Morra para a glória de Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Abra mão dos seus desejos, abra mão das suas vontades, abra mão da sua arrogância, abra mão do seu velho homem. Abra mão daquilo que você é enquanto o velho Adão, uma velha natureza que existe em você, e tome agora uma nova vida, a vida de Cristo sobre você. O Evangelho requer morte, e era isso que já estava estampado aqui. Isaac estava aprendendo muito cedo que a caminhada com Deus era uma caminhada que ele levava ao holocausto. É maravilhoso conduzirmos os nossos filhos ao Senhor assim, e vemos eles aos poucos compreendendo o que o Senhor quer deles. O interessante é que Isaac já estava afeito ao culto. Ele sabia como o Senhor era adorado. E ele faz uma pergunta, portanto, no verso 7. Meu pai, eis aqui o fogo, a lenha. Veja como ele sabe como é a adoração a Deus. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa não era a primeira vez que Isaac adoraria ao Senhor. Essa não era a primeira vez que ele seria levado ao cenáculo da adoração. Não era a primeira vez que ele veria um holocausto sendo feito, o fogo subindo, e eles adorando com mãos levantadas ao Senhor, que estava perdoando seus pecados no sangue de um substituto que morria no lugar deles. Essa não era a primeira vez. Aquilo acontecia o tempo todo. Abraão sacrificava em casa, como Jó sacrificava em casa. Olhe lá Jó no capítulo 1, um contemporâneo de Abraão, sacrificando em prol dos seus filhos e orando por eles. Isaac sabia, ele sabia qual era o cheiro da adoração, ele sabia quais eram os elementos do culto a Deus, ele conhecia, e ele conhecia pela mão dos seus pais, ele conhecia porque o seu pai lhe havia conduzido a isso, e ele pergunta, onde está o holocausto? Ele diz, olha, o culto aqui não está completo, pai, tem fogo, tem lenha, mas cadê o principal? Está faltando o cordeiro. Não tem culto sem cordeiro, pai. Não tem culto sem sangue derramado, pai. Cadê? Entende? Os nossos filhos precisam ser conduzidos a esse conhecimento, a essa sabedoria espiritual de entender que não há como cultuar ao Senhor sem sangue derramado. Não há como cultuar ao Senhor sem o cordeiro presente. E isso incomodou o coração de Isaac. Incomodou o coração de Isaac. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Outro dia eu tive um trabalho dentro do carro, acabou um culto na igreja e um irmão havia ido pregar,
Eu amo os missionários. Mês de agosto nós tivemos vários missionários pregando na igreja. Só que eu sempre dou orientação. Meu filho, prega a palavra, prega a Bíblia. Esquece relatório e prega a palavra. Porque missionário gosta de dar relatório no púlpito. Eu não estou nem um pouco interessado no seu relatório, meu irmão. Eu quero que você pregue o evangelho, prega a palavra. E teve um irmão que ele não pregou a palavra, ele fez também não deu um relatório. Ele fez uma explanação, ele fez uma palestra. Ele não pregou a palavra. Ele não abriu o texto bíblico, ele não expôs o texto bíblico. Isso me incomoda imensamente, mas eu não podia, como um quarterback do futebol americano, pular no pescoço dele e derrubá-lo ali naquela hora. Tive vontade, não nego. Clamei ao Senhor que me segurasse, e Ele me segurou. Quando eu entro no carro, as minhas filhas mais velhas, a 01 tem 15 e a 02 tem 11. E aí, entro no carro e elas dizem, pai, como é que o senhor permitiu isso? Eu disse, o quê? Não teve pregação, que é o centro do nosso culto. Não teve a exposição, o que elas estavam dizendo isso, não teve a exposição do Cordeiro. O Cordeiro não foi exposto. Houve uma palestra. Pai, foi legal a palestra. Ela foi até bíblica. Mas não houve a pregação da palavra. Eu disse, olhei para minha esposa e disse, eu criei monstros. Eu criei monstros. Disse, meninas, calma, não é assim, vamos devagar, acontece e tal. O senhor não pode mais permitir que isso aconteça. Eu permito nada, quem permite é Deus. Sai para lá, jacaré. Quando os nossos filhos começam a compreender algumas coisas, isso, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo dos monstros que estão sendo criados lá em casa, isso me deu uma alegria no coração, de que elas não serão conduzidas facilmente ao erro. Elas não darão ouvidos a mentiras, nem a fábulas de velhas caducas. Elas serão capazes de distinguir entre a verdade e a mentira. E a verdade, o próprio Senhor Jesus diz, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus diz que só a palavra é a verdade. Sabe, conduzimos os nossos filhos a isso, e vou dizer a vocês, é mérito meu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se elas fossem me imitar, elas seriam terríveis. É apenas graça providente de Deus. Isaac caminha, portanto, com Abraão, e ele conhecia o culto, e ele sabia dos elementos, mas ele aprende uma outra coisa ali. A resposta de Abraão é maravilhosa e reflete aquilo que ele já, a esperança que é estampada no verso 5º, a esperança de que eles voltarão. Abraão responde para Isaac, dizendo, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro para o holocausto será provido por Deus. É Ele que dará. Nós não temos, mas o Senhor vai dar. E eu posso imaginar Isaac caminhando dizendo, ué, como? Como é que isso vai acontecer? Em determinado momento, Abraão amarra o seu filho. Eles chegam no topo do monte. Ele levanta o altar. Provavelmente Isaac ajudou o pai a colocar as pedras em cima das pedras. Ele foi amarrado pelo seu velho pai. Ele foi colocado sobre a lenha que havia sido colocada sobre o altar. E Abraão levanta o cutelo. Isaac, o texto não diz, ele não grita. Ele podia ter corrido do pai, mas ele se deixa amarrar. Ele conhecia e confiava no seu pai. A construção no relacionamento entre o pai Abraão e o filho Isaac durante aqueles anos havia sido tão profunda que Isaac confiava completamente no que seu pai faria. E ele se deixa amarrar. Bom, se ele corresse como um homem aos 100 anos de idade, o alcançaria. Não alcançaria. Isaac poderia ter fugido dali, conduzindo a sua vida da maneira que ele bem entendesse. Meu pai quis me matar. Mas ele não faz isso, ele se deixa amarrar. Ele é obediente, porque o relacionamento entre aquele pai e aquele filho construiu confiança. Confiança.
e ele é colocado sobre a lenha. E então nós vemos a providência de Deus. Irmãos, nós seremos levados como servos do Senhor, muitas vezes ao limite das nossas forças. Mas jamais o Senhor nos conduzirá a ultrapassarmos o nosso limite, porque Ele nos prova até onde nós podemos suportar. E Ele conduz Isaque e conduz Abraão a um ponto de experiência profunda. Me permita dizer isso. As experiências mais profundas são construídas nos momentos de maiores limites na nossa vida. É na enfermidade, é no desemprego, é nos momentos mais cruciais que nós conhecemos a grandeza, a graça e o amor do Senhor. Quanto maiores forem as lutas, maior é o nosso Deus, e nós o conhecemos de forma melhor. Quanto mais profundos forem os vales que nós atravessamos, mais profundo também é o nosso Deus, que se apresenta a nós e nos leva a um relacionamento consigo. Abraão estava sendo testado em alguma coisa, e todo servo de Deus, eu estou caminhando para o fim, todo servo de Deus, ele é testado em 3 elementos, na vida dele. Se você é servo de Deus, você já foi testado nisso, continuará sendo testado nessas coisas, e vai ser testado até o fim dos dias, quando Cristo voltar. Um deles é a dependência de Deus. É o primeiro elemento no qual nós, servos do Senhor, seremos testados. Aprendermos a depender do Senhor. Você percebe isso nessa caminhada de Abraão? Onde está o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. Ele dependia de Deus. Tem uma segunda prova que todo servo de Deus vai ter que passar na vida, que é a prova não só da dependência, mas a prova da integridade. Nos mantermos no caminho. Integridade é nos mantermos no caminho apesar de. Isso é integridade. É não desviarmos os pés apesar de. E o apesar de são muitos. São amigos, são as propostas do mundo, é o nosso próprio coração, são os enganos do nosso tempo. Existem muitos apesares. A integridade, o teste da integridade é nos mantermos no caminho, no meio das muitas propostas e vozes do mundo. Existem as vozes que conduzem os homens à ausência do seu papel. Existem vozes que querem conduzir as mulheres ao feminismo com cheiro de enxofre. Existem propostas que querem conduzir as famílias a uma frouxidão que vai conduzir os filhos ao abismo. Existem muitas propostas. Você tem sido íntegro? Você tem caminhado com integridade? Se você tem caminhado com integridade, a voz que você ouve é a voz do Senhor e nenhuma outra voz. A única voz que ocupa, que tem guarida na tua alma, é a voz do Senhor e nenhuma outra voz. Você tem aprendido a dependência, a confiar no Senhor, a saber que Ele proverá, a não se desesperar nas guerras da vida, porque Ele cuida de nós. São lições que o Senhor nos conduz. Mas há uma última lição, que é a lição da identidade. Aonde está a nossa identidade? A identidade vai nos conduzir a vivermos destemidamente. Se temos uma identidade firmada em Cristo, se a nossa identidade está firmada em Deus, o nosso Pai, então nós nos conduziremos destemidamente no mundo. Quando a nossa identidade está firmada em nós, ou no que fazemos, ou no que temos, nós vivemos cheios de medo. O texto aqui é o seguinte: a identidade de Abraão, ela poderia estar firmada no filho dele. Eu sou pai de uma multidão. Deus me deu um descendente. Deus cumpriu a sua promessa. E a partir do meu filho, eu serei o pai de uma multidão. A identidade de Abraão estava em ser pai de uma multidão, uma promessa que Deus lhe fez. Mas se Deus lhe tira o filho, como ser pai de uma multidão? Percebe que a identidade de Abraão não estava firmada na preocupação de como ele seria visto. A identidade de Abraão estava firmada na preocupação de como Deus o veria.
na obediência ao Senhor. Talvez a gente ainda viva numa preocupação do que as pessoas acham de nós, no sucesso que queremos alcançar, naquilo que queremos ter. Nós colocamos a nossa identidade, sabe, na forma como a nossa família é vista, como o jardim da casa da gente está, qual o carro que nós temos, qual a profissão que temos. Quer ver uma coisa? Vá nos perfis de Instagram, ou até do quase morto Facebook, e olhe lá os perfis e veja como é que as pessoas elas se definem. Elas se definem assim: professor. Outro dia eu via lá um perfil, pós-doutoranda em matemática. Eu digo, nossa. Os perfis são assim, ninguém sabe se quer dizer de fato quem é, porque nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que fomos criados para ser. Abraão, ele entendeu isso muito cedo. Entendeu a dependência de Deus, ele entendeu que ele precisava viver em integridade diante de Deus, e agora ele estava entendendo também que a sua identidade não estava ligada a um filho que ele tinha, mas estava ligada à vocação que Deus lhe fez. O Senhor me chamou, e eu sou servo e filho de Deus. A identidade dele estava firmada nisso. Irmãos, nós precisamos entender isso. Os nossos filhos precisam entender isso. E nós somos conduzidos, então, a uma experiência profunda do Deus que age com a sua graça providente. A graça providente de Deus é um elemento que está presente em toda a história da redenção. Deus conduz a história do seu povo ao fim que Ele deseja. Isso é graça providente. Nós estamos falando de uma história providencial, de uma história que Deus conduz. E perceba o seguinte: a sua história, a história do seu filho, não tem nada a ver com você. A minha história tem a mim mesmo como o último personagem que importa. Pela graça de Deus, as nossas histórias foram remidas em Cristo e inseridas no contexto da história da providência de Deus, que é a história da redenção, de um Deus que criou céus e terra, de um Deus que ama e salva os seus eleitos em queda, de um Deus que demonstra essa redenção na encarnação da segunda pessoa, no seu padecimento, na sua morte, na sua ressurreição, num Deus que conduz a história dizendo: esperem, porque eu governo sobre tudo e todos. Eu tenho um livro da história do universo nas minhas mãos, e eu decretei todas as coisas, e estou vindo em glória para governar a olhos vistos os justos e condenar os ímpios. Se isso não te fizer adorar a Deus, se isso não fizer o teu coração pulsar, se isso não conduzir a tua caminhada, nada mais vai ser capaz de te movimentar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos conduza a nós e aos nossos filhos em temor a Deus, em gratidão a Ele, em confiança dependente, em integridade, numa identidade que Cristo é visto em nós e o Senhor é glorificado. Amém. Nós hoje temos batismo infantil e, na realidade, esse é o motivo de eu ter sido convidado para vir nessa manhã, para batizar o pequeno Davi Reis Guimarães. Então, por favor, família, vem aqui, pastor Augusto, Raquelzinha, tragam os filhos, traga Davizinho. Esse é um momento especialíssimo, irmãos.